Pessoal, continuando, se a hipófise ela produz o hormônio do crescimento, tá? Em excesso ocorre o estirão, a falta desse hormônio também ele provoca o nanismo, que é o nanismo hipofisário, tá? Que é uma baixa produção desse hormônio. Aí ocorre o quê? A pessoa tem o nanismo, tá? Olha aqui a primeira imagem. Na segunda imagem, a gente tem a acromegalia, que é uma alta produção desse hormônio do crescimento, tá? Então, olha aqui, ó, na fase adulta, aqui tá mostrando um rapaz entre 30 e 50 anos. Então, alta produção desse hormônio. E o gigantismo é a alta produção na infância e adolescência. Aí a gente chama de gigantismo. A alta produção na infância e adolescência, certo? E aqui a acromegalia, na verdade, ele é a alta produção na fase adulta, tá bem? Aqui a gente tem, imagine que você está num lugar como este, tá? Quando de repente essa fera aparece, o que você vai fazer? Correr, certo? Você encontra um lugar para se esconder. Ufa, que alívio! O que acontece? Você produz uma adrenalina, que é um dos hormônios, que ela aumenta a sua produção em situações de perigo. Então, quando você está ali apavorado, vendo esta fera, você rapidamente produz esse hormônio que é a adrenalina. E aí ela aumenta a sua produção, né? Por quê? Porque tu está em situação de perigo. Então, os efeitos da adrenalina. Você vai aumentar os seus batimentos cardíacos, acelerar o fluxo de sangue, ativar o cérebro, aumentar a pressão arterial, acelerar a frequência de respiração, abrir os seus brônquios, vai dilatar as suas pupilas, estimula a produção de energia, vai diminuir a digestão e a produção de secreções e vai aumentar a produção do seu suor, porque você está em situação de perigo vendo esta fera, então você vai produzir aí adrenalina, tá? E aí, com essa adrenalina que você produziu, você tem esses efeitos aí. A sua circulação sanguínea também ela fica mais rápida nos vasos maiores e faz então com que os vasos sanguíneos mais superficiais se fechem e aí provoca o quê? Uma palidez, porque aí começa a faltar oxigenação, começa a não ter essa irrigação sanguínea dos vasos superiores e aí você começa então a ficar com essa fisionomia de palidez, tá? Tudo isso por causa de um sustinho básico, tá? As glândulas adrenais, vocês precisam saber a localização dela, elas ficam acima dos rins. A adrenalina e a noradrenalina, elas trabalham juntas, tá? Aqui tem um site que vocês podem olhar e observar melhor. Então, ó, quando a gente tá com medo, quando a gente tá ansioso, quando a gente precisa produzir essa adrenalina para correr, para nos ajudar a fugir de algum desespero aí, tá? Essa adrenalina aí e a noradrenalina, elas trabalham então juntas para nos ajudar a fazer, no caso aí, algumas dessas atividades das imagens aí, tá bem? Eu já andei numa montanha-russa e a minha cara ficou parecidinha com aquela menininha de rosa. Foi horrível, mas deu certo. As glândulas suprarrenais, elas apresentam uma parte externa, que é chamado córtex, que produz vários hormônios, que são os corticoides, e eles atuam no metabolismo e são usados clinicamente para reduzir inflamações. Então, os corticoides são usados para ajudar a redução de inflamações. São usados no tratamento como doenças como a asma, como alergia, artrite e reumatoide. A hipófise, ela produz um hormônio que vai atuar sobre glândulas da tireoide. Ela está na base do pescoço e ela é responsável pela produção de tiroxina, que é também um hormônio. Aqui você tem aí, mostrando na imagem, tá? Onde que fica a tireoide, pertinho aí da traqueia, da laringe. A tiroxina, que é esse hormônio aqui, ele atua nas reações químicas da célula. Ele atua na combustão de açúcar, liberando então energia para a respiração celular. Então, nós precisamos deste hormônio, a tiroxina, para quê? Para liberação da energia
para que as nossas células consigam respirar, fazer o seu processo de respiração. Quando ocorre uma redução dessa atividade da glândula da tireoide, a pessoa tende a engordar e ficar pouco ativa. Então, a gente chama de hipotireoidismo, quando a pessoa engorda, hipotireoidismo. Se ocorrer na infância e a criança não for rapidamente tratada com hormônios da glândula da tireoide, além de afetar o seu desenvolvimento dos ossos e do sistema nervoso, poderá também apresentar um quadro de retardamento mental e físico, que é conhecido como cretinismo. Então, isso ocorre por causa do quê? Da falta dessa tiroxina aí, tá? E aí, ela vai ter que fazer, no caso, um tratamento com os hormônios da glândula da tireoide, tá? Para ajudar, então, nesse desenvolvimento, tá? Quase certo que vai fazer, a criança vai fazer o tratamento, mas ela vai ficar com sequelas, tá, gente? O que a falta do iodo faz? A falta do iodo na dieta pode levar ao aumento da glândula da tireoide e causa o bócio endêmico ou um glúvio, que é esse papo aí que vocês estão vendo. Então, tá? Ela fica com as suas glândulas inchadas, tá? A glândula da tireoide, e aí ela fica aí com esse papo aí grande que você está vendo. Aqui a gente tem o hipertiroidismo, né, que são as secreções aumentadas dos hormônios, e aqui alguns sintomas, e do hipotiroidismo é a secreção diminuída dos hormônios, e aí possíveis sintomas também. Deem uma lidinha aí, tá? Então, o hipotiroidismo, ele diminui, enquanto que o hipertiroidismo, ele aumenta as glândulas da tireoide. As glândulas agora paratireoides, elas se localizam atrás da tireoide. As glândulas paratireoides atuam no organismo de modo a auxiliar na regulação de nutrientes como cálcio e fosfato. Aqui, ó, pâncreas, glândulas mista. Aqui a gente tem uma das glândulas aí, né, do sistema endócrino. E o que é essa glândula mista? Você já ouviu falar em glândula mista? O que é? Como vimos no sistema digestório, o pâncreas ele lança o suco pancreático aonde? No intestino, para auxiliar na digestão, sendo assim uma glândula endócrina. Então, no sistema digestório a gente viu que o pâncreas ele atua no lançamento desse suco pancreático no intestino para auxiliar a digestão. Então, entre as células que fabricam o suco pancreático, também estão as ilhas pancreáticas, que produzem a insulina, tá? Isso tudo lá no pâncreas. E o que essa insulina faz? A insulina ela é lançada no sangue para regular a concentração de açúcar, fazendo com que ele seja armazenado no fígado e nos músculos. Agora vamos falar um pouquinho de ovários e testículos. Na adolescência, a hipófise ela começa a produzir os hormônios que atuam nas glândulas femininas, nos ovários, e nos masculinos, os testículos. Então, a influência desses hormônios faz com que os ovários e os testículos também comecem a produzir hormônios, que são os responsáveis pela transição da menina mulher e do menino homem. Aqui a gente tem os hormônios femininos e masculinos, tá? No homem, o testosterona, e na mulher, os estrógenos e progesterona, que atuam no crescimento e maturação dos órgãos sexuais, surgimento das características sexuais secundárias, a produção dos espermatozoides no homem, e na mulher, o ciclo menstrual, que vem a ser, então, a ovulação, vem fazendo esse ciclo aí da menstruação para a ovulação, tá? Então, esses são os hormônios que atuam nos meninos e nas meninas. No menino, testosterona, e nas meninas, os estrógenos e os progesteronas. Aqui vale a pena ler, tá? Os hormônios influenciam o nosso comportamento. Deem uma lidinha nesse site, é muito bom, gente, vale a pena mesmo.
Agora você vai fazer, então, os exercícios do capítulo 8 e na próxima aula, na semana que vem, nós vamos fazer a correção, certo? Então, vocês têm aí bastante tempo para fazer. Segunda é feriado, dá para fazer os exercícios tranquilamente, vocês não vão ter aula. Então, terça a gente corrige, tá bom? Abraço para todos.